Capítulo 920. Baian, as favelas. Encapuzado e com uma máscara por baixo, o enforcado Alger mais uma vez se encontrou com a almirante das estrelas Quetoa. Numa mesa, os dois sentaram-se frente a frente, um de frente para o outro, sem dizer uma palavra. Finalmente, Quetoa disse: "Você ouviu a notícia?" Alger não respondeu diretamente ao retornar com uma pergunta. "Aquela sobre German Sparrow?" Quetoa ficou em silêncio por alguns segundos e assentiu. Ele transformou o almirante infernal em sua marionete. Seja o almirante de sangue de antes ou o atual almirante infernal, ambos eram piratas que tinham uma recompensa maior do que ela. Por mais confiante que estivesse em si mesma, não acreditava que as duas elites da sequência 5 fossem mais fracas que ela. "Você soube disso antes do que eu esperava", Alger confirmou a autenticidade da notícia com tato. Sendo membro da Igreja das Tempestades que controlava uma grande região do mar, ele podia obter diretamente as últimas notícias dos canais oficiais. Quetoa curvou os lábios e disse: "Se o futuro estivesse no mar, eu poderia levar dias ou até semanas para recebê-la. Mas estive em Baian recentemente." Ela não divulgou sua fonte de informações. Após uma pausa, a almirante das estrelas perguntou francamente: "O que mais você sabe sobre este assunto?" Alger balançou a cabeça. "Eu estava tentando descobrir a situação exata quando vi seu sinal, então corri até aqui para encontrá-la." Quetoa assentiu levemente. German Sparrow e o almirante infernal não travaram uma batalha. Ludiwell não resistiu, porque German Sparrow embarcou no Tulipa Negra com um homem chamado Cônsul da Morte. Cônsul da Morte. As pupilas de Alger dilataram quando ele sentiu uma pressão indescritível. Tal termo não era algo que qualquer semideus aleatório pudesse adotar. Além disso, isso não foi algo dito pelo homem desconhecido para se vangloriar, mas um termo honroso que o almirante infernal Ludiwell usara. Além disso, ele desistiu da resistência e estava disposto a perder a vida. Com o enforcado sem dizer uma palavra, Quetoa acrescentou: "No caminho da morte, Cônsul da Morte é o nome da sequência 2. Claro, todo imperador do Império Balan também recebeu este título. Na verdade, um anjo do domínio da morte." Alger ignorou automaticamente a última possibilidade. Afinal, com base no método de atuação, a posição do imperador foi definitivamente ocupada por um anjo da sequência 2 antes da queda do Império Balan. E para alguém que poderia fazer o almirante infernal se tornar a marionete de German Sparrow sem oferecer qualquer resistência, eles definitivamente não eram algo que um mero título pudesse realizar. Neste momento, Alger de repente pensou em algo que deixou uma profunda impressão nele. Depois que o contra-almirante Furacão Quilangus fugiu com sucesso, ele foi encontrado ao lado de um lago artificial. Seu rosto apodreceu rapidamente com pedaços de carne caindo. Até seus globos oculares haviam saído das órbitas. Foi, sem dúvida, o dano causado por uma potência do domínio da morte. E Alger mais tarde confirmou que isso foi feito pelo abençoado do Senhor Louco. Para causar rapidamente a morte de um almirante pirata sem que ele oferecesse qualquer resistência, especialmente aquele que carregava um artefato selado tão poderoso, o nível do agressor era óbvio. O feiticeiro de Deus da Igreja das Tempestades, Arcebispo Snake, determinou no local que isso foi feito por um Beyonder de alta sequência do caminho da morte e que não era alguém que ele conhecia. Alger não tinha dúvidas sobre isso. Ele acreditava que isso foi feito por um semideus da sequência 4 ou sequência 3, ou seja, um santo. Ele também ficou horrorizado porque o abençoado do Senhor Louco era um Beyonder de alta sequência. Agora,
Ele secretamente engoliu sua saliva com grande dificuldade, acreditando que havia subestimado o senhor louco naquela época, assim como o abençoado. Essa pessoa não era um santo, mas um anjo fundamentado, que compartilhava o mesmo nível das 3 coroas das várias igrejas ortodoxas. Quando se tratava de religião, as 3 coroas representavam o Papa, o Pontífice ou o pastor-chefe das várias igrejas. Um cônsul da morte como um abençoado. Embora o senhor louco ainda esteja se recuperando, a quantidade de força à sua disposição é bastante considerável. Os pensamentos de Alger se agitaram enquanto seus olhos brilhavam. Ele ficou momentaneamente sem palavras. Ketoa sentiu sua tristeza quando perguntou: "Você parece ter se lembrado de algo?" Alger deliberou por 2 segundos antes de responder vagamente: "Com base no que sei, o senhor louco tem um anjo da morte entre seus abençoados." "Isso combina." Ketoa disse como se estivesse murmurando para si mesma. "Então por que o mundo me prometeu sangue de criatura mítica que não é daquele anjo da morte? É por ter laços mais estreitos com o outro, facilitando a obtenção?" Talvez, embora Alger achasse que a inferência da Almirante das Estrelas não estava errada, ele habitualmente dava uma resposta evasiva. Ketoa não continuou no assunto e disse: "Vamos começar a operação hoje à noite das 7h30 às 8h. Se você puder participar, vá até lá comigo." Ela finalmente descobriu a situação com o artesão? Alger secretamente deu um suspiro de alívio e perguntou perplexo: "Por que essa hora?" Este não era o período mais adequado para qualquer operação secreta. Assim que qualquer erro fosse cometido, os Beyonders oficiais o detectariam rapidamente e correriam até lá. Ketoa cutucou os óculos pesados no nariz e disse com um sorriso complicado: "É porque é hora do jantar para eles. E eles vão comer cogumelos no jantar." Qual é a conexão? O experiente Alger percebeu que não conseguia ler o subcontexto das palavras da Almirante das Estrelas. Reticências. Balan Leste, na floresta exuberante e úmida. Klein evitou deliberadamente o caminho principal e chegou a uma área desabitada. Ele planejava fazer com que Ludiel tirasse sua máscara prateada. Isso não foi apenas para satisfazer sua curiosidade, mas por um motivo genuíno. A máscara prateada era muito marcante. Se ele não lidasse com isso, não haveria disfarce que pudesse desviar a atenção dos outros. O maior problema para um mestre das marionetes é a identidade da marionete. Quanto mais poderosa a marionete, mais famosa ela era em vida. Trazer uma comigo corre o risco de me expor. Se não fosse porque não tive tempo de acabar com os piratas no Tulipa Negra, eu teria tido meios de mantê-lo em segredo. Por exemplo, eu poderia continuar deixando Ludiel ser o capitão enquanto finjo ser seu subordinado. Para um sem-rosto, isso é muito simples. Klein suspirou enquanto passava pela floresta. Havia muitos mosquitos ao seu redor, mas nenhum deles veio atrás dele. Todos estavam circulando o almirante infernal Ludiel, tentando sugar seu sangue em vão. Klein deu à sua nova marionete o anel essência verde que atrai mosquitos. Isso ocorreu porque seus efeitos foram completamente ofuscados pela flor de sangue. Usar os 2 anéis não fazia sentido para o vencedor Enzo. Além disso, Klein confirmou que a situação de Ludiel era especial. Ele não tinha muito medo de ser picado por mosquitos. Depois de caminhar uma certa distância, Klein jogou casualmente uma moeda e parou. Após alguns minutos de contemplação, decidiu terminar outra coisa antes de retirar a máscara da nova marionete. Isso porque, através desse processo, ele pôde confirmar a gravidade do perigo latente sob a máscara. Retirando os itens correspondentes, Klein rapidamente estabeleceu um ritual e moveu o transceptor de rádio acima da névoa cinza para o mundo real.
Ele queria entrar em contato com a Rhodes. Antes de deixar a cidade de Colan, ele pagou a senhorita mágica 350 libras pelas coordenadas do mundo espiritual para a cidade de Calderon. Ele também havia sido avisado sobre os perigos extremos associados a isso. Portanto, planejou obter mais informações de 2 canais para se preparar para sua missão de caça. Os 2 canais envolviam perguntar ao espelho mágico e à luz vermelha. Com o Sr. Azik em sono prolongado, Klein decidiu não hesitar mais. Ele planejava expandir seu círculo social, e não apenas se apegar teimosamente e inflexivelmente à deusa da noite eterna. Ele precisava encontrar poderes para equilibrar as coisas. E as relativamente amigáveis 7 luzes do mundo espiritual eram a melhor escolha. Com o aparecimento do transceptor de rádio, a floresta circundante de repente ficou sombria. Era como se o mundo espiritual tivesse se sobreposto ao mundo real. Em cerca de 10 segundos, sons de cliques soaram. Um papel branco ilusório começou a ser ejetado. Exaltado grande mestre, seu servo insignificante, leal e humilde, a Rhodes, está aqui para responder à sua convocação. Temporariamente não há perigo aqui. O que você precisa que eu faça? Vendo essa maneira coquete de falar, Klein suspirou silenciosamente e finalmente confirmou que havia se conectado ao espelho mágico, a Rhodes. Anteriormente, ele tinha medo de que o pedaço de papel branco tivesse as palavras: "Quero ter um filho com você." Claro, ele adivinhou o nível de perigo de entrar em contato com a Rhodes acima da névoa cinza e obteve a resposta de que estava tudo bem. No entanto, com a árvore-mãe do desejo tendo um precedente de interferir na adivinhação, bem como sua má interpretação de se infiltrar no portão Chanes da Catedral do Santo Samuel, ele não tinha muita certeza. Klein assentiu de maneira reservada antes de perguntar: "O que você sabe sobre a cidade de Calderon no mundo espiritual?" Em meio a cliques, um pedaço de papel branco ilusório saiu do transceptor de rádio de maneira hesitante. "Não consigo ver aquela cidade com muita clareza. Não sei o seu estado exato, mas posso confirmar que um santo já morreu lá antes. Havia também certos anjos, viajantes e criaturas do mundo espiritual que uma vez entraram para explorá-la e saíram de uma maneira relativamente tranquila. No entanto, nenhum deles tirou muito proveito disso. Além disso, conheço as origens dessa cidade." Sem esperar que Klein pressionasse, mais papel branco ilusório foi ejetado em meio a sons de cliques. Seu antigo nome era Cidade dos Mortos. Era um reino divino fundamentado da antiga deusa, Fênix ancestral Gregrace. Desde que aquela antiga deusa abriu o submundo, seu reino divino foi transferido para lá. A Cidade dos Mortos tornou-se gradualmente o local sagrado de seus descendentes e crentes. Antes de Gregrace ser gravemente ferida pelo antigo deus do sol e ter a cidade arrancada e lançada profundamente no mundo espiritual, nenhum de seus cidadãos jamais saiu novamente. O nome, Calderon, tem origem no anjo da família Abraham, a primeira pessoa a intervir. Na língua dos mortos, significa alma desconhecida. Nota: 1. Título. Ponto.